ler a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. Eu estava lá em casa e eu peguei a Bíblia para mim poder ler e pensei, qual a mensagem que eu vou pregar ali hoje, Jesus? O Senhor me deu esta mensagem. Olhando para a mensagem, a gente poderá pensar, mas o que tem? A mensagem é para obreiros. Fala sobre a responsabilidade do pastor, do pregador, do atalaia com uma alma. Mas a igreja, ela é a mensageira do Senhor. A igreja, quem hoje é membro, amanhã pode ser um obreiro, um pregador, uma pregadora. Então a mensagem já vem despertar os cuidados que toda a igreja deve ter com uma alma, porque existe muitos irmãos obreiros, pastores que lutam, trabalham, convida, muitos irmãos da igreja que convida as pessoas para vir para a igreja, luta com muito sacrifício, a pessoa ouve a mensagem e aceita Jesus, e outros de dentro da igreja mesmo que espanta para fora. Então essas pessoas precisam conhecer o valor que tem uma alma e a cobrança de Deus sobre aqueles que fizer com que uma alma pereça. Então nós vamos ler aqui Ezequiel capítulo 3, verso 16. Diz a palavra do Senhor assim: e sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: filho do homem, eu te escolhi por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los da minha parte. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu pecado, para que ele salve a sua vida, aquele ímpio morrerá no seu pecado, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua iniquidade e do seu pecado, ele morrerá no seu pecado, mas tu, por ter avisado, livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o crente desviar e cometer todo tipo de pecado, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá porque tu não o avisaste, no seu pecado ele morrerá. E o tempo em que ele me serviu não serão lembrados, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. Aleluias. Amém? Meu grande Deus e meu Pai, acabamos de ler a sua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, colocar a tua palavra, a mensagem na minha boca, a qual o Senhor quer que seja, meu Pai, expressada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode, desocupa as mãos e pode louvar ao Jesus com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Irmãos, preste atenção. A palavra que nós lemos aqui era Deus falando com o profeta Ezequiel. Deus fala aqui com o profeta Ezequiel, dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel,
e tu da minha boca ouvirá minha palavra e avisá-los da minha parte. Quem tiver lugar pode sentar, irmãos. A palavra de Deus está dizendo sobre uma pessoa ser separado por Deus, ser escolhido por Deus para um trabalho da obra de Deus, para uma missão na obra de Deus. Ezequiel foi escolhido por Deus por profeta no meio do povo de Deus. E Deus fala com Ezequiel: eu irei te falar, e a palavra que eu te falar, tu há de falar ao meu povo, tu há de avisar ao meu povo. Mas vai dizer que se eu mandar você falar para o ímpio, para ele arrepender do seu pecado, e você não avisar, aquele ímpio ele vai morrer no pecado dele, mas eu vou requerer a alma dele das tuas mãos. Veja o quanto é sério, nós temos uma responsabilidade dada por Deus em nossas mãos. E eu ainda fico encabulado, como tem muitos pregadores, muitos pastores que estão brincando, não falam a verdade e deixam a igreja de Deus, o povo de Deus, viverem como vive o mundo. Deus continua dizendo para o profeta: mas quando disser ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisares, nem falares para o avisar o ímpio, certamente do seu mau caminho, do seu pecado, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá no seu pecado, mas eu irei requerer o sangue dele da tua mão. Mas se avisares ao ímpio e ele não converter, primeiro você avisar ao ímpio, você avisar ao ímpio, certamente morrerá, e tu não avisares primeiro, se eu te mandar e você não avisar, se eu te mandar, fala, e você não falar, aquela pessoa vai morrer no seu erro, porque você não falou. Mas o sangue dele eu irei requerer das tuas mãos, diz o Senhor. Mas se você avisares ao ímpio e ele não se converter do seu pecado, aleluia, aquele ímpio morrerá no seu pecado, mas tu livrar-te a tua alma, porque tu avisou. Olha bem, quando nós recebemos um recado de Deus, fala, nós temos que falar. Avisa, nós temos que avisar, porque se nós não avisar e aquela pessoa morrer naquele erro, Deus vai requerer a alma dele da nossa mão. Mas aqui diz que se nós avisar e a pessoa não dá crédito, então ele vai morrer no erro dele, porque não deu crédito. Mas como você obedeceu a Deus e avisou, você livrará a sua alma. Viu aí? Tem muitos irmãos que têm dom de Deus, dom de revelação, dom de visão, dom de profecia. Deus fala, ele não fala. Faz, ele não faz. Vai ser cobrado, irmãos. Enquanto tem outros que já não tem nada de Deus e vivem passando mentira, também vai ser cobrado. Tanto o que não tinha nada de Deus e andou falando que era Deus, sendo que não é, vai ser cobrado. Tanto quanto aquele que tinha, Deus falou e ele não passou. Deus é justo. Aqui prossegue Deus falando com o profeta Ezequiel, irmãos, dizendo: semelhantemente, quando o justo se desviar do evangelho e começar a cometer todo tipo de pecado, e eu colocar nele uma enfermidade, eu colocar nele um tropeço, ele morrerá, mas porque tu não o avisaste, ao seu pecado morrerá, e a sua justiça
o tempo em que ele foi fiel a mim, não será relembrado ou não valerá por ele ter morrido na injustiça. Isso é, serviu ao Senhor por um bom tempo, depois desviou e morreu desviado. O tempo que ele serviu o Senhor não servirá para justificar ele diante de Deus. Não serão lembradas os tempos em que ele o serviu, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Aleluia. Quer dizer, Deus mandou avisar, mas não avisou. Então ele vai morrer no erro, o justo que desviou. Mas o irmão não avisou para ele. E ele então irá morrer no seu pecado, porque o irmão não avisou. Mas Deus vai requerer do profeta, porque não avisou. Aí Deus diz assim: mas, verso 21, avisando tu o justo, para que não peque mais, e ele não pecar, aí sim certamente ele viverá, porque foi avisado e deste ouvido, e tu livraste a tua alma. Amém? Quer dizer, Deus falou, temos que obedecer. Deus mandou entregar, entrega. Teve uma certa vez que Deus mandou entregar um recado a uma pessoa. Foi esses dias. Eu recebi uma notícia. Uma pessoa que estava no hospital, hospitalizada, com pneumonia. E aí a pessoa já tinha melhorado, estava ainda no hospital, mas estava lá naquele lugar, enfermaria que fala, né? Estava esperando ali para receber alta. Quando a pessoa me passou essa notícia, tinha uns irmãos perto de mim que também ouviu a notícia, estava sabendo. Falei assim: irmãos, eles, o parente dela, está esperando ela melhorar e voltar para casa, mas o Senhor me diz que vai levar ela. Aí os irmãos olharam assim para mim e ficou calado. Depois eu pensei: meu Deus, e se for de mim mesmo? E se não acontecer, meu Deus? Meu Deus. Aí fiquei naquele aperto. Depois eu lembrei: não, foi Deus que falou, então é Deus que vai tomar providência. Mas a coisa foi mais rápido do que eu esperava. Avisei no dia, quando foi no outro dia, 1h da tarde: ô irmão Nilson, moço, a pessoa morreu mesmo. Que pessoa é que você falou aqui que Deus ia recolher? Morreu. Foi rápido. Esses dias eu fiquei encabulado. Quando Deus fala, Deus faz. Tanto Deus fala o bem, que vai fazer o bem, quanto Deus também faz o mal. O próprio Deus diz: eu mato e eu faço viver. Eu firo. Ferir é colocar enfermidade, permitir a doença. E eu saro também. Deus tem poder para fazer e desfazer. Amém? Aqui ele está falando que nós temos a responsabilidade. Fomos escolhidos para trabalhar na obra dele. Fomos escolhidos para transmitir a mensagem dele ao pecador, ao ímpio, ao crente desviado. Mas se nós não transmitir, ele irá requerer de nós o sangue daquela alma, se ela perecer. Mas se nós avisar e a pessoa também não se converter, aquela pessoa vai perecer. Mas porque ela foi avisada, nós avisamos, então nós estamos livres da alma dela. Deus é justo, irmãos. Aí eu fico olhando a seriedade que é Deus. E os pregadores hoje só querem saber de prosperidade, só querem saber de vida boa, de comer do melhor dessa terra, só quer saber de vaidade, mundanismo, e compromisso com a palavra de Deus mesmo, nada. Mas esses tais, se não se arrependerem,
irão cair na mão de Jeová, irão passar pelo juízo de Deus, irão ser cobrados cada alma que pereceu, porque o meu irmão deixou viver de qualquer maneira na igreja, porque o meu irmão não avisou o pecado, porque o pastor não avisou do seu pecado. Deus irá requerer cada alma que perecer, porque você, irmão obreiro, porque você, pastor, não avisou ela. Eu quero dizer para você, falar que é pecado é uma coisa. O pastor que está na direção de uma obra, de uma igreja, ele tem o direito de falar, e se a pessoa continuar no erro, ele tem direito de repreender e tirar a pessoa, desligar a pessoa da comunhão da igreja, para a pessoa não ficar em erro, em comunhão com a igreja e sendo. Porque tem pessoas que elas erram, costumam com o erro e nunca se conserta. Então, se você não for lá e cortar a comunhão, cortar a participação deles na atividade da igreja, não der uma punição para ele ou para ela, ele nunca irá se consertar. Só se Deus tiver misericórdia. Então nós temos uma grande responsabilidade, entregue por Deus nas nossas mãos, para nós como obreiros, as irmãs como obreiras, cuidar de cada alma que vem para a igreja. O membro também tem que cuidar, porque tem irmãos que convidar o povo para vir para a igreja, não convida não, mas os que estão dentro da igreja, eles são bons para expulsar da igreja. O pastor está trabalhando, está esforçando, está convidando, o irmão está convidando, a irmã está convidando, a irmã está orando para Jesus mandar, a irmã está jejuando, o pastor está orando para Jesus mandar, está jejuando, e o irmão aí às vezes está dentro da igreja, não está fazendo nada disso, mas as que vêm, ele está tocando para fora, com as suas conversas, com o seu mau exemplo, com as suas fofocas. Vai prestar conta diante de Deus. Eu conheço muitos crentes que estão desviados, porque são fracos, é claro, por causa de pessoas dentro da igreja que se levantou contra os tais. A pessoa não tinha aquela resistência espiritual, acabou desviando. Se perecer, quem levantou a calúnia contra? Quem fofocou contra a vida dela? Quem caluniou e fez com que assim desviasse, vai dar conta daquela alma diante de Deus. Então Deus nos escolheu, nos colocou na obra dele. Todo mundo, não é dizer, eu sou membro de banco, eu não prego porque eu sou membro de banco. O membro de banco, ele tem a responsabilidade, a mesma responsabilidade que Jesus deu lá no livro de Marcos 16:15, ele deu para toda a igreja. Quando ele falou aquilo, os discípulos estavam reunidos, ele estava reunido no templo com os discípulos, e ele disse: ide por todo mundo e pregai. Antes de Jesus morrer, quando ele mandou de 2 em 2 ir pregar o evangelho de casa em casa, curar os enfermos, expulsar demônios, a Bíblia diz que tinha 70 discípulos. Nós muitas vezes pregamos e mencionamos somente os 12, mas a Bíblia diz que Jesus mandou uma certa vez de 2 em 2 sair pregando nos lares, visitando, orando, expulsando os demônios, curando os enfermos. A Bíblia diz que foi 70 discípulos. Então, quando Jesus ressuscitou, tinha cerca de 120 discípulos. Ele deu a ordem: ide. Você não é um discípulo de Jesus. Não, pastor, eu sou não, você é um discípulo. Você sabe o que é discípulo? Disciplinado, ensinado.
Você foi ensinado que você tem que guardar a palavra de Deus para ser salvo e anunciar a outros. Você foi disciplinado que deve evangelizar e trazer as almas para o reino de Deus. Foi ensinado. Então você é um discípulo. Discípulo é pessoa ensinada, é pessoa que passou pelo ensinamento e está apto para poder pregar e convidar outras pessoas para vir para a casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a pessoa que é escolhido como um profeta, como um obreiro, como um pastor, como um levita, para estar na obra de Deus e não fizer o que é a seu respeito, o que é a sua obrigação, como deve ser feito, Deus vai requerer, irmãos. Não tem para onde fugir. Aleluias. Está cheio de pessoas, de cantores cantando na igreja em pecado, em adultério, em vaidade, cheio de todo tipo de imoralidade, falando giras, andando com vestes mundanas. Está cantando na igreja. É um louvor que não passa desse telhado. Deus até cospe quando ele está cantando, porque não tem santidade. É um mundanismo completo, é uma vaidade sem freio. Então acontece o que? Diz que está cantando para Jesus. Você pode pensar que está cantando para Jesus, mas para ele não. E existe a diferença entre cantar para Jesus, entre louvar a Jesus e cantar para o irmão ou para o diabo que seja. Louvar Jesus é aquela pessoa que vive, que ora, que jejuma, que está em santificação, em obediência à palavra de Deus. Quando ele canta, ele está louvando ao Senhor. Mas quando está fora da palavra de Deus, quando ele canta, ele não está louvando a Deus. Deus não recebe como louvor. E está cheio nas igrejas, está cheio. E a maioria das vezes, o culpado é o pastor, porque é ele que tem a autoridade dada por Deus para repreender. É ele que tem a autoridade dada por Deus para poder chamar a atenção, exortar. Ele morreu por cobrança de Deus, caindo de uma simples cadeira e quebrando o pescoço. A Bíblia diz porque ele deixou a casa de Deus de qualquer jeito, deixou os filhos dele dentro da casa de Deus aprontar, prostituir e pintar o sete na casa de Deus. Deus permitiu ele cair da cadeira e morrer quebrado o pescoço, porque deixou a casa de Deus de qualquer maneira. Imagina esses obreiros, esses pastores que estão à frente da obra de Deus e deixa a obra de Deus, deixa crentalhado do jeito que quer. Só está preocupado com o dízimo do irmão, só está preocupado com quantidade na igreja. Com certeza, irmão, irão passar pelo juízo de Deus. Amém? Com o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos meus irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus. Diga graças a Deus.